Bom dia a todos. De vez em quando aparece sol. Ficou pouco frio, né? Mas está gostoso. É bom para a cabeça, né? Então, estava vendo ensinamento do palestra do 54. Então, um menino, acho que pouco mais de 10 anos, teve uma purificação muito grande dos rins, né? E praticamente apodreceu órgãos genitais. Saiu tudo. Ficou buraco grande, né? Porque não fazia dias, mais de 10 dias, urinar, né? Então começou a apodrecer. E recebeu de orelha que toda a família já estava conformado que não vai ter salvação. Diz que uma das causas que recebeu graça, porque a família tirou apego, acho que já não tem mais jeito. Aí, depois que saiu tudo, fez um buraco grande e começou a ministrar de orelha, começou a nascer. Diz que uma coisa inédita. Aí, tinha médico, né? Convocou uma reunião de médicos para o que aconteceu, né? O médico também não entendia por quê. E diz que eles falavam, isso é milagre. Voz bastante baixo. Não declarou, né? Não declarou. Queria razão, uma reunião de médicos para o que aconteceu, né? O médico também não entendia por quê. E diz que eles falavam, isso é milagre. Voz bastante baixo. Não declarou, né? Não declarou. Queria razão, lógica, né? Mas foi realmente um milagre muito grande. Reuniu mais de 10 médicos, médico famoso, né? Que examinando, né? Então, mesmo fala, isto foi milagre, mas também tinha razão, entendeu? Porque sendo menino, bem pequeno, esta época, 10 anos, mesmo que destruído, mesmo que apodrecendo parte física do corpo, saindo fora, mas existe espírito. Espírito não se destrui, entendeu? Se for adulto, diz que é muito difícil, mas quando está criança, tem muita ainda vitalidade. Então, destruiu parte físico, mas tinha lado espiritual, né? Corpo espiritual tinha, né? Então, de acordo com o corpo espiritual, começou a crescer a parte material. Assim mesmo me explica, né? E também, interessante, assim, importância do desapego que Missão fala. Se tivesse muito apego, atrapalhava.
Então, o que atrapalha apego do ser humano, ou da parente, dos pais, né? Porque se todo mundo tem muito apego, diz que o que atrapalha é trabalho do protetor. Protetor não tem como trabalhar. Aí vê, queria explicar como é que funciona. Por exemplo, assim, né, ser humano, né? Dá para tirar? Isso aí? Acho que me deu, né? Ah, não dá para tirar. Está grudado. Será que eu ouvi? Ixi, tá bom. Então, assim, ser humano composto de 3 espíritos, não tá? Tem alma, partícula divina, né? Essa é consciência divina. Essa é a parte principal do homem, né? Não é? Esse é o verdadeiro ser humano. E tem protetor. Eu acho que em vez de protetor eu escrevo anjo. Anjo da guarda. Todo mundo tem. Né? E espírito secundário. Esses 3 que formam ser humano. Por isso o ser humano é muito complexo. Não sabe quem que está falando mais alto, né? Tem hora que secundário está dominando o ser humano, né? Tem hora que protetor, anjo da guarda, está em cima dele, né? Então, é muito complexo, né? Também tem porcentagem, né? Secundário, 80%, vídeo, 20%, primordial, entendeu? Então, como é que fica? Quando a gente tem muito apego, essa linha que não funciona. E ele fala assim, né? Para curar a doença, para resolver o problema do ser humano, quem trabalha é anjo da guarda. Anjo da guarda. Como assim trabalha? Anjo da guarda que recebe luz de Deus. Anjo da guarda que ajudado por Deus. Ele fica forte espiritualmente, né? Então ele tem condição para ajudar. Mesmo na doença, diz que. A gente acha, por exemplo, doença assim, tem máculas, tem toxinas, então ministrando de orelha, queimando mácula, eliminando toxina, aí cura, né? Mas não é tão simples, não. Interessante isso aí. Porque precisa 2 coisas, né? Precisa luz de Deus para queimar, mas precisa também força, poder de Deus para resolver. Porque para envolver uma doença, sofrimento, tem vários itens. Entendeu? Por exemplo, suponhamos tem muita mácula, né? Então, fica doente, né? Mas muitas coisas envolvidas por causa do mácula, né? Se tiver alguma coisa bem negativa para atrapalhar a vida da pessoa ou provocar uma doença, ele aproveita a mácula espiritual, né? Entendeu? Então, para você ministrar de orelha, queimar máculas, dá para queimar mácula,
mas ele também atrapalha. Muitas vezes, se não tem muita firmeza, Jorei não passa lá. Não passa. Não é que é definitivo. Pode passar, pode fazer efeito, mas demora. Porque ele cobre. Ele cobre. Entendeu? Então, quando quando o anjo da guarda tem força, ele trabalha recebendo força de Deus. Por exemplo, se tiver alguma coisa, obstáculo, ele tira. Tem força para tirar, eliminar. Para facilitar a canalização da luz. Aí fica mais fácil. Não está? Mas a pessoa não está preparada, ministrando Jorei, né? Mas não tem muita firmeza, não tem força, que não resolve. Demora muito. Esse é muito interessante, né? Porque espírito protetor, ou seja, anjo da guarda, está numa posição, ou seja, nível espiritual, melhor do que gente. Por isso, anjo da guarda, bem melhor. Né? Ele que faz intermediário do homem e de Deus. Entendeu? Vocês receberam proteção direto de Deus é impossível. Impossível. Então, normalmente indireto. Né? Protetor, anjo da guarda está mais perto, né? Então ele pede ajuda. Então Deus concede força para protetor, e aí protetor tem força, né? Força emprestado por Deus, né? Aí prepara ambiente para resolver problema. Aí vem luz de Deus, aí resolve. Isso é muito interessante. Ontem também eu estava ministrando uma pessoa que tem problema sério, né? Então, comecei a ministrar de orelha. Aí começou você já sem parar. Né? Mas para chegar a isso, tinha uma certa dificuldade para entrar luz. Luz não entrava. Aí pensei, se a pessoa não está preparada, não conseguiria. Repete a mesma coisa, entendeu? Não resolve. Melhora pouco, mas não melhora definitivamente. Porque não tem força. Né? Para obstruir, para atrapalhar a canalização da luz, porque existe muito espírito negativo também, né? Querendo infelicidade da pessoa, não tá? Querendo destruir a pessoa, né? Torcendo para ser infeliz, né? Torcendo para levar problema, né? Não tem? Pode ser do ciúme, do inveja dos outros. Um monte de coisa tem. Sempre tem essa dualidade. Não tem? Então, se não tem ajuda, é muito difícil. Por isso mesmo eu falo. Então, Jorei também não é tão simples como a gente acha. Não é tão simples. Né? Então, eu acho aqui, né? Importante aqui, por exemplo, o espírito secundário normalmente está bem na barriga. Né? Então, dado negativo vem em cima. Isso é muito interessante. Mesmo do espírito protetor, anjo da guarda, né? Suponhamos, alguém já nasce com anjo da guarda, porque todo mundo tem. Esse é bem melhor da gente, porque está no outro nível. E fazendo intermediário
com a gente, né? Está aqui, né? Então Deus passa para cá, força, esse ganha força, mesmo que não tenha tanta força, momentaneamente emprestado força, né? Aí ajuda a resolver problema, né? Porque um problema é envolvido vários itens, não é nada simples, muito complicado. Então isso aí, aqui tem que ter força, não tá? Então, lado do bom de Deus, se esse ainda está ainda fraco, né, tem missão muito mais importante, aí Deus manda outro, e ainda outro, entendeu? E vem escala. Só quando precisa, né? Coisa simples não precisa, mas quando a pessoa realmente assume uma missão, né, de seriedade, grande missão, aí vem. Assim, escala. Pode chegar até Deus, né? Para trabalhar. Então, mesma forma, secundário também, mesma coisa. Tem secundário, né? Se eles querem trabalhar, para levar no caminho errado, aí vem outro. Esse que é o problema. Dois lados igual. E ser humano manipulado do bem e do mal. Entendeu? Né? Então, o que pode evitar, eu acho que é o seguinte, né? Por exemplo, pessoa acredita em Deus, né? Acredita em Meisama, acredita em ensinamento de Meisama, né? Então, se acreditar, a pessoa, na verdade, tem que acreditar de verdade. Sabe por quê? Se a pessoa duvidar, é perigo. No momento que você duvidou, entra. Né? Para duvidar, esse espírito secundário, ou vem junto com o espírito secundário, espírito um pouco mais forte, no sentido negativo, tirando no ouvido. Você está fazendo isso não dá certo. Conversa, fala, não é? Perto do ouvido. Interessante. Não adianta você receber de orelha. Não vai dar certo. Não adianta dedicar. Entendeu? Aí entra assim esse. Entendeu? Por isso é interessante, né? Se a pessoa acredita, né? Não dá essa chance, entendeu? Bem firme. Mas não é fácil. De repente vacila. Vacilou, já perdeu. Entendeu? Por isso, fé é muito importante. Porque se não tem, esse anjo da guarda também não aproxima, ele fica fora. Né? Fica fora. Observando, esperando o momento certo para agir. Entendeu? Como tem no ensinamento, né? Pensa está errado. Mesmo nunca fala que você está errado. Deixava fazer. Praticar a coisa errada. Aí bate cabeça, né? Ou enrola baixo. E quando para, aí fala, você está errado. Aí dá para ouvir, a pessoa ouve, porque já viu que não estava nada certo, não deu certo, né? Então, a mesma coisa protetor, anjo da guarda. Se a pessoa praticando com muita firmeza, com muito apego, ele também não pode fazer nada. Está observando de lado, bem longe.
Mas não afasta definitivamente, não afasta. Sempre acompanha, mas está fora, né? E esperando o momento certo para agir. Momento certo para agir. Aí quando tem o momento certo, ele vem para ajudar. Aí a pessoa escuta, né? Escuta, né? Entendeu? Por isso fala, dedicar a obra de Deus, né? Porque no momento que a pessoa decidir para dedicar na obra de Deus, qualquer parte que seja, aí em vez de não só do anjo da guarda da pessoa, aí vem outro para ajudar, não é? Precisa reforçar para conseguir aquele, senão não consegue. Tem boa vontade, mas quer fazer, mas sempre encontra obstáculo, né? Por exemplo, assim, a pessoa recebe muita graça, né? Foi salvo a vida. Aí decide, eu quero dedicar, quero retribuir, né, essa graça que recebeu, quer dedicar para a obra de Deus, né? Aí começa a fazer com todo entusiasmo, com toda a força, entendeu? Mas já logo no começo encontra obstáculo para desistir. Surge tantos obstáculos que a pessoa não consegue, né? Acaba desistindo. Não tá? Então, isso é por quê? Porque primeiro tentativo, né, achou que já não dá mais. Aí desviou o caminho. Assim que a gente faz, né? E quanto mais a pessoa tem missão, nasceu uma missão para ajudar a humanidade, para a construção do reino de Deus, aí vem mais força negativa. Pessoa que não tem nada, eles nem atrapalham, até ajuda, né? Até ajuda. Tudo dá certo, mas se você quer fazer alguma coisa, atrapalha. É uma coisa incrível. Então tem que ter força super-humana. Super-humano. Só a força da gente não aguenta. Verdade, viu? Não aguenta. Tem que ter muita força, tem que ter muita proteção. Quer dizer, proteção especial, né? Tem que descer realmente anjo da guarda poderoso para fazer alguma coisa. Senão não consegue. Entendeu? Então isso que tem que entender. Essa luta, né? Quer desviar caminho. É muito fácil. Muito fácil. Quando sai, a pessoa percebe, puxa, isso estava errado, né? Mas é difícil voltar, entendeu? Difícil voltar, né? Por isso, este alto e baixo, né? Quando você conseguiu alguma coisa boa, pode acreditar, tinha muita ajuda. Você não percebeu, mas tinha muita ajuda. Senão não ia fazer. Muito interessante isso aí, né? Por isso mesmo fala, para mesmo curar a doença, ele fala que precisa ajuda do anjo da guarda. Eu acho que prepara, né, ambiente, né? Propiciar para recebimento da luz, ou canalizar luz. A gente sente isso aí. Observando, por exemplo, tem gente que está ministrando de orelha. Percebe também, não está muito bem feito a canalização, né? Está meio fraquinho, né?
poderia ser melhor, entendeu? Por quê? Na hora de ministrar Yoré, de repente vem pensamento, começa a vir pensamento que você desvia a concentração, né? Desvia a concentração. Começa a pensar besteira, né? Porque afastar é muito fácil. Então, forma física, ministrando Yoré, você não dá para perceber o que está pensando, né? Mas não está servindo como instrumento perfeito. Entendeu? Não tem muita firmeza. Interessante. Isso, observando, dá para ver, isso é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque se vier pessoa que tem muito problema, né? Assim mesmo você ministrando Yoré, sem saber nada, né? Sem saber nada. Ministrando Yoré, aí surge vontade que você não aguenta. Pensando assim, olhando o relógio, né? Não passa tempo. Não tá? 5 minutos, parece eternidade. Engraçado isso aí. Porque o obstáculo é tão grande, você não consegue vencer, né? Eles também firme, né? Firme, né? E acaba perdendo. Então, nessa hora, tem que pedir muito para Deus, para vencer esse obstáculo, né? Aí, de repente, flui luz. Começa a esquentar tudo, né? Esquenta tudo. Começa a sentir muito bem-estar. Não sei se isso você sente, né? Começa a ficar quente nas costas. Não é calor físico, mas é uma coisa gostosa. Entendeu? Sai toda pressão, aquela pressão. Bem relaxado. E começa então a fluir luz. E sabe que agora está fluindo, né? Fluindo. Aí dá para ver que aí vai resolver. Aí ministrando Yoré, né? Quer dizer, uma coisa muito sensível, uma coisa muito delicada. Isso tem que aprender. Tem que aprender quando aproxima anjo da guarda, né? Aproxima, porque está perto. Ou vocês pedir, né? Por exemplo, assim, a pessoa pede, reza para Deus. É muito difícil, Deus vem direto. Deus dá força, apoia esse anjo da guarda, e anjo da guarda que aproxima, né? Porque ele tem capacidade para resolver problemas. Por isso, anjo da guarda, né? Se for muito pesado, se for carga muito grande, missão é muito importante, pesado mesmo, aí vem outro em cima, reforçado, né? Aí dá para resolver. Isso não é sempre, entendeu? Isso é só naquele momento, né? Momentaneamente, só para resolver problema, entendeu? Então, quando corre bem as coisas, quando recebe muita graça, né? Isso tem certeza que teve ajuda, ajuda muito grande, né? Anjo da guarda aproximou, ajudou muito. Interessante isso aí. Porque mesmo igreja, mesmo templo, né?
pessoas estão dedicando. Mas tem muito grupo forte que está no mundo espiritual. E eles protegendo, né, ajudando todas as pessoas. Senão não consegue. Entendeu? Então, como a gente receber essa ajuda? Receber ajuda. Por exemplo, quando vem uma pessoa, já vai, porque sabe o que precisa, que problema tem. Então, ele já vai ajudando. É como membro, né? Quando chega alguém, quem está na igreja, vai lá. 2, 3 pessoas vai ajudar. Se a pessoa não consegue andar, né? Apoia, né? Trazer para cá. Se sente sede, beba chá ou café, água, não tá? Ajuda, né? Como assim, no mundo espiritual também ajuda. Tem muita ajuda. Né? Por isso a pessoa sente melhor. Né? Esse é o trabalho, né? Então é importante para não atrapalhar esse ajuda que vem do alto. Ajuda dos nossos anjos da guarda. Entendeu? E também é interessante, quando a pessoa consegue fazer alguma coisa, cumprir uma missão, anjo da guarda fica mais forte. Ele recebe força. Ou seja, elevação espiritual. Sobe degrau, né? Fica mais poderoso, fica mais forte. Mas se a pessoa não faz nada, enfraquecendo. Quer dizer, responsabilidade coletivo, mútuo, né? Se a gente melhora, eles também melhoram. Para melhorar, a gente tem que melhorar. Entendeu? 2 lados, né? Não é? A pessoa dedicou, conseguiu realizar obra, conseguiu ajudar, salvar a pessoa, né? A pessoa ficou muito contente, né? Foi salvo, né? A vida, né? Então, eles também ganham prêmio, né? Premiado, né? Mas é pior, tem gente que não faz nada. Ele fica, na verdade, sente muita vergonha perante os outros. Né? Por que meu turma, meu filho não faz nada? Né? Mas aquele que fez fica orgulhoso, né? Puxa, que bom, né? Ainda quer ajudar mais, né? Não tá? É muito interessante isso aí. Né? Porque se eles acharam uma pessoa realmente sendo muito útil, pessoa muito bem decidido, bem firme, tem muita fé, entendeu? Aí vem muito bem em cima, óbvio. Através dessa pessoa quer acumular virtude, quer fazer, entendeu? Não é? Por isso fica muito feliz, né? Começa a melhorar as coisas, né? Não é? Mesmo assim, quer atrapalhar. E consegue atrapalhar. Isso a gente vê, né? A pessoa está muito entusiasmada, quer dedicar. Sentiu o prazer de ajudar os outros, né? Canalizar luz, né? Mas surgem as coisas e desiste. Porque sempre tem 2 lados a escolher, né? A pessoa está pensando, eu vou ajudar essa pessoa, ou vou receber orientação, ou seja, força, né? Rezando a Deus, eu vou para o templo, né? Então, saindo da
porta da casa, encontra amigo, convida para a festa. Né? Surge obstáculo, é muito bem feito. Né? Então, não é tão compromissado para ir na igreja. Pode ir outro, ainda há que saber. Aí eu vou outro dia. Né? Aí já vai outro. Entendeu? Aí enfraquece. Né? Porque ser humano sempre escolhendo direita e esquerda. Sempre tem opção para escolher. Qual é o lado que a gente escolhe, né? Isso tem que estar bem decidido. Não pode pensar. Agora não dá, mas depois eu vou. Esse depois que nunca vai fazer. Não dá. Entendeu? Então, tem que colocar em primeiro lugar preferência, né? Onde você coloca preferência? Estou dando preferência para Deus. Né? Vai para templo, né? Vem para cá, recebe luz, recebe joré. Depois, embora, resolve problema particular. Né? Então, quando resolver problema particular de vocês, já terá ajuda. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque não precisa fazer sozinho. Outro ajuda. Entendeu? Mas se fizer contrário, fica difícil. Né? Imagina agora está aproximando essa grande transição. Fim dos tempos, né? Mesmo esse gripe, resfriado, surgindo problema sério, aumentando cada dia mais. Não sei até onde vai, né? Só Deus que sabe, né? Onde surgiu é México, Estados Unidos, né? E passou um contaminando o outro, assim eles falam. Né? Então, mesmo no Japão, pessoa que voltou do Canadá trouxe vírus, aí passou para aí, né? Então eles isolaram, 10 dias, isolado, individual, alugando hotel, governo paga, uma semana sem ter contato, né? Assim barraram a contaminação do vírus, mas de repente surgiu bastante doente, lá no Kobe. Aí quando eles viu, não tinha nada. Ninguém voltou de nada, nenhum lugar. Não tinha contato com a pessoa de fora. Mas eles então ficou perdido, hoje está falando. Não sabe onde surgiu. Por que surgiu? Lá no Kobe. Aí parou de escola, e evitando aglomeração, reunião, evitando para ir onde tem bastante gente. Porque não sabe quem está, né? Entendeu? Então, se começaram isso aí, já quase sem escola, parado, agora vai para uma semana para ver. É uma coisa muito interessante isso, né? Quer dizer, quando surge algo, surge no mundo inteiro. Mesmo coisa ruim, né? É purificação, esse vem do mundo espiritual, né? Uma limpeza do mundo espiritual. Entendeu? Ninguém consegue impedir, né? Porque se agravar isso aí, porque eles têm muito medo a seguinte, porque vírus, diz que esse é ainda fraco, mas tem medo de repente, ficar forte. Transmutação, né? Vírus muda. Eles têm muito medo disso aí. Né? Porque tem experiência desse gripe espanhol, né? Você imaginou aquela época, começo do século XX, né? Morreu 400 mil pessoas. É muita gente.
400 mil é bastante, né? Eu acho que talvez estava metade da população, né? Agora já dobrou a população, né? Entendeu? Então, se não entende o que é realmente gripe, como menção a fala, né? Querendo eliminar vírus, porque vírus é muito pequeno, invisível, não sabe como é que passa. Não dá. Eles fecham tudo, não, impossível. Então, tentando fazer vacina, né? Para fazer vacina, demora 6 meses. 6 meses. Precisa muito ovo. Muito ovo. Não tem tanto ovo, né? E também não sabe quando ficar pronto. E esse vacina, será que útil? Já não tem mais validade. Porque o vírus pode ser mudado já. Mudou para outra coisa. Alterou outra coisa. Entendeu? Aí tem que procurar outro vírus. Quer dizer, essa guerra é muito difícil. Lutar com isso aí, não sei se vai vencer, né? Esse é o ponto de vista da medicina, né? Medicina é totalmente diferente, né? Eliminar impureza, alimentos, né? Alimento que serve para vírus. Se não tem, ele morre, não precisa. Pode entrar dentro do corpo da pessoa, mas extinto, né? Automaticamente, né? Portanto, todos vocês precisam receber muito jurê, ficar mais puro possível, né? Esse é que segura, né? E mesmo que tendo, eu acho que isso aí, questão de 1 dia, 2 dias de jurê, resolveria. Jurê resolve. O que está pensando agora, medindo então toda a escola, todos os alunos, medindo temperatura. Sabe quanto é? 36. Se aumenta pouco mais de 36, já é, né? Mas a maioria dos membros já teve febre, 39, 40 graus. Nada, né? Só recebeu jurê, passou. Eliminou tudo, né? Então, quando a pessoa tem medo de febre, é terrível isso aí, né? Terrível. Aí começa a tomar esse remédio, Tamiflu, né? Como falei, o único remédio que se encontra no mundo inteiro. Então, a fabricação agora é muito, parece Suíça, né? Então, esse Tamiflu que causou problema sério, né? Esse ano passado, quando espalhou gripe, o governo do Japão, o Ministério da Saúde, permitiu para vender como único alternativo. A pessoa começou a tomar esse remédio, Tamiflu. Então, criança, principalmente criança pequena, ou menos de 10, 11 anos, tomava, jogava do alto do prédio, suicidando. Ou de repente corre. Isso que é terrível. Corre na rua, aí bate no carro. Perde a cabeça. Então, começou a fazer pesquisa, né? Pesquisa, né? Mas não chegou à conclusão. Realmente esse remédio que está causando, tem médico que pensa assim, né? Ou outro fator. Mas não tendo outro alternativo, está dando para todo mundo. Por exemplo, escola fecha, né? Escola fecha, né? Porque tem medo de contaminação. Aí o que faz? Toda criança tem que tomar esse Tamiflu.
Então, eles não têm alternativa. Tomando esse remédio, fica ruim, ou se não toma, morre. Assim que eles pensam, entendeu? É uma coisa terrível, né? Qualquer jeito é perigo, né? Assim está. Quer dizer, isso aí é inevitável. Conforme aumentando o espírito do fogo, que não deixa mais nada impureza, né? No mundo, né? No corpo do ser humano. Entendeu? Acelerando purificação, acelerando limpeza, né? Do corpo, né? Então quem tem muita impureza, óbvio, pega tudo isso, né? O Brasil também está aumentando isso. Aumentando. Todo dia aumenta. Mas isso é toda parte, ninguém vai escapar. Né? Por isso, é uma coisa bem globalizada, né? E precisa, então, quem entende, né? Ficar firme, né? Ficar firme. Entendeu? E se tiver alguém, ajudar, ministrar de orelha. Isso não passa de gripe. Não passa de gripe. Não tem perigo nenhuma, né? Se deixar sair, entendeu? Por exemplo, a criança tem febre. Chega a 38, 39. Aí você impede, toma remédio para parar. Né? Coloca gelo na cabeça. Coloca banheiro junto com gelo, né? Aí solidifica imediatamente. Aí surge perturbação. Né? Essa toxina que estava querendo sair para fora, congelou, de repente para um ponto do cérebro. Entendeu? Aí de repente não enxerga, de repente paralisa, perna, braço, né? Porque não deixou sair. Estava indo, estava querendo sair. Né? Então, como é perigo parar a febre, né? Mas eles não entendem. Quando parou a febre, acha melhor. Acha melhor. Curou a doença, né? Mas não é. Não é. Então, essa base do ensinamento, né? Realmente, entender, né? Eu creio que você já teve experiência muito mais grave, que isso não é nada, né? Portanto, isso, né? Quer dizer, dois lados, né? Mesmo Deus também realmente vindo muito, né? Descendo muito, Espírito Divino, né? Para ajudar, né? Só que a gente tem que canalizar. Entendeu? Então, esse salmo de hoje, né? Que fala isso sobre doença. Esse salmo de hoje, né? Justamente sobre doença. Não, tá bom, deixa assim. É resultado da criação de Deus, o corpo material. Não constitui, portanto, invenção do ser humano. Feito, criado por Deus, é por isso tão perfeito, muito bem feito, entendeu? Só que a ciência ainda não descobriu essa delicadeza, perfeição, né? Então, primeiro a gente tem que entender isso aí. Feito, criado por Deus, né? Então, enfermidades são todas causadas por medicamento. Engraçado, né? A pessoa toma vacina, toma esse Tamiflu. Então, o próprio remédio vai provocar outra doença misteriosa, que nunca apareceu. Entendeu?
né? Quão difícil anunciar a arte da salvação. É muito difícil explicar isso, quase impossível, né? Assim que menção fala. Nesse mas explica de todo jeito, mas é difícil, quase impossível. Precisa saber isso aí, né? Quem tem ideia, né, que próprio remédio causando isso, não é impossível. Então, tenho compaixão dos que se entristecem com a doença. Deveria, sim, sentir grande alegria. Grande alegria porque eliminando a causa do sofrimento, né? Mas você fica com medo. Fica com medo. Em vez de sentir alegria, né? Que bom, né? Que bom, criança fica bom, né? Mas é interessante, desta vez, outro aspecto, né? Pegando mais criança, pegando mais jovem. Antigamente, matava mais velhos, idosos. Dessa vez não. Não pegando idosos, pegando mais jovens. Por isso é estudante, né? Isso também causando surpresa para médicos. Por quê? Não sabe, né? Porque idoso, normalmente, corpo mais debilitado, está mais velho, né? Não tem tanta força, né? Mas pegando o contrário, né? Aí dá para ver que quem tem muita vitalidade, quem tem muita força vital, que querendo purificar, fácil de pegar gripe. Eu acho que sim. Fica mais forte, né? Fica mais forte. Entendeu? Então, o que eles pensam é contrário. Mas entendendo do ensinamento do Meishama, dá para ver claramente, né? Causa e como, né? Então, de mais vezes, né? Porque tem todo o ensinamento, né? Doença, gripe, não é? Bem claro, né? Mas você tem que ler, viu? Porque opinião pública, né? Opinião dos médicos, o que fala da televisão, do jornal, influencia a nossa cabeça. Influencia a nossa cabeça. Se não tem firme, abala, né? Portanto, tem que ter bastante firmeza, né?